palavra, desse anúncio ao coração imaculado da Virgem Maria e também o coração de todos aqueles que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, paz e bem. A gente vem chegando ao final desse nosso encontro. Eu sinto assim que Deus quer que a gente medite um pouquinho sobre tudo isso que foi o encontro para a gente e como a nossa vida vai ser daqui para frente com Jesus. O tema desse encontro é: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu os aliviarei. É o que o Senhor Jesus diz para nós. Foi o que todos os pregadores que aqui estiveram queria passar para vocês. É o que todas as adorações Jesus falava para a gente, nas santas missas, na celebração da palavra, nas partilhas. Tudo isso para a gente entender que Jesus nos chama. Jesus quer aliviar o fardo. Ele não quer sobrecarregar o fardo. Às vezes ficamos tão cansados no caminho com Jesus, porque a gente carrega o nosso fardo. E Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Que meu jugo é suave, meu peso é leve, diz Jesus. Então, sempre tomar esse cuidado em nossa vida e reparar se o que nós estamos carregando conosco que nos cansa, se realmente isso é de Deus, ou se isso é o que eu quero dar para Deus, ou o que eu acho que é a vontade de Deus. O Papa Francisco, ele disse assim: o encontro com o Senhor Jesus nos coloca em movimento e nos impele a sair da autorreferencialidade. A relação com o Senhor não é estática, nem intimista. Quem coloca Cristo no centro da sua vida descentraliza-se. Quanto mais Jesus se une ao coração e é o centro de tua vida, tanto mais Ele te faz sair de ti mesmo, descentraliza e abre aos outros. Não estamos no centro, estamos, por assim dizer, deslocados, estamos a serviço de Cristo e da Igreja. O Papa quer chamar a atenção para que a nossa fé não seja uma fé fechada em si mesma. O Papa nos ensina que a fé é um movimento, ela está em movimento. O seguimento é estar em movimento, sair de si, não querer inventar para si uma fé, não querer inventar uma fé de comodismo, não querer inventar uma fé mais fácil de seguir, não querer inventar uma fé sem cruz, não querer fugir da cruz, e não exigir que os outros que estão por Jesus dando sua vida, que eles desçam dessa cruz. Como os fariseus diziam para Jesus pregado na cruz: desce da cruz, aí a gente crê que você é o Filho de Deus. E hoje o mundo diz isso para nós cristãos. Você fica seguindo esse Deus? Eu não acredito, porque sua família tem esse problema, tem esse outro problema, aconteceu isso com seu esposo, aconteceu isso com o seu filho. Então, eu só acredito que você serve a Deus se você descer dessa cruz. Mas a nossa resposta tem que ser a resposta de Jesus. Diante de tudo isso, que falem as atitudes e calem as palavras. Permanecer na cruz até o fim, permanecer com Jesus, a certeza de que faz a vontade de Jesus,
passar pelos estágios que Jesus passou na cruz, inclusive a sensação de abandono. Inclusive quando Jesus diz a Deus Pai: por que me abandonaste? Quando nós estamos com o Senhor Jesus no caminho de cruz, passaremos por todos esses momentos, inclusive esse, que é o mais doloroso de todos, de tantas críticas, de tanto dedo apontando que você não segue em verdade, que se você seguisse não estava acontecendo isso. Aí a gente começa a pensar: será que Deus me abandonou? Por que me abandonou, Senhor? Mas o que mais importa é no final dizer: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O último estágio da cruz. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus só desceu da cruz morto. Jesus só desceu da cruz morto. A pregação do Padre Sérgio hoje à tarde, muito profunda, muito séria, é uma pregação que quer como que coroar todas as outras pregações, como fazer a liga entre todas as outras pregações que foram ditas aqui durante esse encontro, querendo dizer: Deus quer você como você é, não como os outros querem que você seja. O Papa disse assim: não nos é pedido que a gente viva uma fé imaculada, mas que a gente progrida cada dia no caminho de Cristo. Porque imaculado só o Senhor Jesus e a Virgem Maria. Todos os outros santos foram homens e mulheres pecadores que queriam seguir o Evangelho, e seguiram o Evangelho e alcançaram a santidade, mas uma santidade humana, não angelical, não imaculada. Uma santidade real, possível. Eu disse na formação de sexta, na celebração da palavra, que Deus não espera de nós o que a gente não pode dar. Deus espera de nós uma santidade verdadeira. Deus não vai esperar de você, por exemplo, os frutos da vida de São Francisco de Assis. Vai esperar os frutos da sua vida. São Francisco já deu o dele. Não vai esperar de vocês o fruto da vida de São Pio. Ele já deu o fruto dele, agora é o seu. Que ele sirva de exemplo, que ele sirva de uma seta apontando como devemos fazer. Mas a história de Deus é pessoal com cada um. E nisso se vê a liberdade de servir a Deus. Quando a gente se despoja de tudo aquilo. Tem até uma música da banda Taos, nem sei se existe ainda, não sei se existe essa banda ainda, mas que dizia: às vezes usamos máscaras para ser a vitrine que os outros querem ver, que o outro quer ver. Então, eu venho para a comunidade, mas eu não tenho coragem de ser eu. Eu quero, como o Padre Sérgio disse, abre-se as cortinas e aparece o personagem que eu criei. Só que isso não te salva, isso não te traz para perto de Jesus. Pelo contrário, isso se torna um peso insuportável. Esse é o nosso fardo que Jesus fala: vinde a mim, larga esse fardo seu que está pesado demais e tome o meu. Porque a gente vai enchendo a nossa vida de tantas tradições humanas, de tantas normas humanas, de tanto não isso, não aquilo, não aquilo, não isso, não isso, que a gente começa a viver um peso insuportável do nosso fardo. Nós mesmos colocamos esse fardo e achamos que estamos seguindo Jesus, e o pior de tudo, colocamos esse fardo sobre os outros. O que nem nós aguentamos, como Jesus fala para os fariseus: vocês põem fardos muito pesados na costa dos outros, mas vocês nem tentam carregar esse fardo. E a gente vai se enchendo cada vez mais de coisinhas e coisinhas, e normas e tradições. E no final, você tem tanta coisa que você não consegue mais lutar. Ficou pesado, você ficou paralisado. Você não aguenta mais. Você se perdeu no meio da fé.
Seu personagem começou a caminhar e você ficou para trás. O chamado de Deus nesse encontro é se entregar livremente, sem essa máscara, sem ser aquilo que os outros esperam ver em você, mas ser você do jeito que Deus espera que você seja. Viver diante de Deus. São Francisco dizia assim: o homem é o que é diante de Deus e nada mais. Então, se não é nada mais, por que se quer parecer uma coisa que não somos? Quem conhece aqui a história de Davi e Golias? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Então, Davi era um pastor de ovelha, o rei Davi. Tinha muitos irmãos mais velhos, alguns serviam ao exército de Saul, o exército de Israel, qual Saul era o rei, e eram homens de guerra, homens fortes, acostumados à guerra, ao treinamento para a guerra. E Davi era um menino simples, novo, ruivo, de olhos claros, até a palavra de Deus chama um rapaz de boa aparência, de aparência delicada, não era um homem de guerra. Seus irmãos mais velhos, sim. Davi, que cuidava de ovelhas, era pastor de ovelhas. Um dia o pai dele mandou ele levar comida para os seus irmãos que estavam na frente de batalha. E Davi foi, levando mantimento para os seus 3 irmãos que estavam acampados de frente com um grupo de filisteus, que era um povo que combatia o povo de Israel. Quando Davi chegou lá, ele descobriu que havia 40 dias que tinha um soldado filisteu chamado Golias, que aqui na Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Cada côvado é 45 centímetros e o palmo, metade disso. Imagina o tamanho que era Golias. Deixa eu pegar a passagem só para depois vocês conferirem. Samuel 17, tá? Depois vocês veem em casa que é grande a história, por isso eu vou estar resumindo. Mas eu só quero ler esse pedaço aqui, o versículo 4 do capítulo 17. Saiu do acampamento dos filisteus um gigante campeão chamado Golias de Gate, cujo tamanho era de 6 côvados e 1 palmo. Quem que é bom de matemática aí? Quanto que é 6 vezes 45 centímetros? Quanto? 2,10. 2,70. É isso? Mais 1 palmo, que é metade disso. Ele tinha quase 3 metros de altura, Golias. Imagina um homem de guerra de 3 metros, que 40 dias, Davi fica sabendo, que há 40 dias aquele homem sai diariamente, de manhã, de tarde e de noite, e desafia o povo de Israel, dizendo: que um de vocês, escravos de Saul, venha aqui combater contra mim, e se um de vocês me vencer, todos nós seremos seus escravos. Agora, se eu vencer o soldado que vocês enviam, vocês serão nossos escravos. E não tinha um soldado em Israel que tinha coragem de descer para lutar mano a mano com Golias. Não tinha. E Davi tinha ido lá para levar comida para os seus irmãos. Quando ele chega e fica sabendo disso, ele já ficou um pouco indignado. Mas era um molequinho, pequeno. Então, foi até seus irmãos e incentivou para eles: vocês mais velhos vai, desce, bate nele. Desce lá, bate nele. Mas ninguém tinha coragem. E nem o rei Saul, que era um homem de guerra também, muito experiente em guerra, não teve coragem de descer para enfrentar o filisteu. E Davi, quando estava dando a comida para o seu irmão, o filisteu saiu.
da formação deles, do exército, e foi até o meio e começou de novo a insultar Israel, e Davi estava lá. E Davi disse assim: onde está o rei Saul? Me levem até o rei, eu vou descer e vou pegar esse cara. E todos os irmãos deles ficaram preocupados. Não, você não vai, volta lá cuidar das ovelhas. O que seu pai vai pensar? Você veio aqui, nós deixamos você morrer na mão de um soldado filisteu, volta para casa. Ele: não, esse homem não pode insultar a Deus assim. Deus é mais forte do que tudo que ele pode ter do lado dele. Então ele vai até Saul, e Saul diz para ele, quando ele fala: eu quero descer a lutar com o filisteu. Saul disse para os seus irmãos: ele é bom da cabeça, o menino? E os irmãos de Davi diziam: não, ele deve voltar para casa, ele está delirando, tem que voltar para cuidar das ovelhas. Mas Davi disse para Saul assim: eu vou combater em nome de Deus, me dê sua autorização. E Saul percebe ali algo sobrenatural: a fé. Davi estava disposto a morrer pelo que ele acreditava. Ele pagou para ver, literalmente. Saul então pega e reveste. Bom, já que você quer ir, porque Davi estava lá só de túnica, descalço, com uma funda. Funda é como se fosse quase um estilingue, uma peça que os pastores usavam para afugentar os lobos, os animais que vinham perto das ovelhas. Então era um negócio de atirar praticamente como um estilingue. Tinha umas pedras lá. Então Saul disse: você vai descer enfrentar o filisteu, que Deus te abençoe, e você vai com a minha armadura. Aí colocou a armadura em Davi, e Davi não conseguia nem andar com aquela armadura. Ele não conseguia dar um passo com aquela armadura. Ele não aguentou levantar a espada de Saul. E aí Saul disse para ele: vai em nome de Deus, eu dou a você a minha armadura. E Davi disse: eu não posso ir assim, eu não ando assim eu estou paralisado. Aí Saul tirou a armadura e disse: então vai, que seja que Deus quiser, vai lá. Davi, a hora que ele vê Golias olha para ele e fala assim: por acaso eu sou um cão para mandar contra mim um pastor de ovelhas com um cajado e uma funda? Golias, com seus quase 3 metros de altura por uns 2 de largura, com seu escudeiro, com sua espada, com sua armadura, e Davi sem nada. Golias amaldiçoa Davi e diz: vem, que eu vou dar a sua carne aos pássaros. E Davi diz para ele assim: você vem a mim confiando na tua força, confiando nas tuas armas, confiando na tua armadura, confiando no teu escudo. Eu vou a você confiando em Deus. E Davi foi com uma pedra só, matou Golias. Acabou com a guerra. Matou o melhor soldado do lado de lá. E os soldados de lá devem ter pensado: nossa, se esse moleque, imagina os outros soldados. Ainda bem que não desceu outro. Davi nos ensina que o fardo pesado pode nos atrapalhar. Quando a gente coloca sobre nós as armaduras de outro, a gente quer combater, mas com a armadura do outro, com a personalidade do outro, imitando o outro. Então aquilo é pesado demais para nós. Então está na hora da gente larga todas essas armaduras e vai com a fé, vai livre, vai feliz. Tirar esse peso desse fardo insuportável que nós vamos colocando devagarzinho na nossa vida. Comunidades como a nossa, principalmente comunidades novas, assim como a nossa, têm a tendência de começar a colocar muita coisa. E o evangelho é simples. Quase não se fala mais de Jesus. Se fala muito de documentos, se fala muito do direito canônico, se fala muito de muitos sábios, teólogos, mas se fala pouco de
Jesus. E isso vai se tornando um fardo insuportável, porque nós começamos a caminhar só pela lei, e vamos nos sufocando com o peso da lei, e depois começamos a sufocar os outros. E se a gente vê que alguém está caminhando livre e feliz, a gente faz questão de também sufocar aquele com as nossas normas, com o nosso fardo, com o peso que nós não aguentamos, mas queremos passar para os outros também. Quando a gente exige mais do que é pedido por Jesus. Eu vim de uma comunidade onde se valorizava muito as posturas externas da liturgia. Então, eram considerados os mais santos, considerados os mais sábios, aqueles que sabiam o nome de todos os objetos litúrgicos, aquele que sabia qual incenso é melhor, qual incenso é pior, aquele que sabia que o círio pascal é assim, serve para isso, serve para aquilo. Começaram a se desviar do objetivo principal da liturgia, que é Jesus Cristo, para se pegar a acessórios. Jesus sozinho, sem ostensórios, sem vela, sem nada, na mão do sacerdote, Ele é Deus. E tudo isso sem Jesus e sem sacerdote não é nada. E às vezes essas comunidades como essa de que eu vim, e isso tem um risco de a gente também ficar assim, se a gente não cuidar. Às vezes a gente deixa o foco, e aí as coisas começam a ficar pesadas. A gente entra nesse consumismo mentiroso e egoísta, que infelizmente dentro das casas católicas tem. A gente vai em alguma livraria católica e você vai ver ali um monte de ostensório, caríssimos, 10 mil, 12 mil, sacrário de 40 mil eu vi, mas que nunca vão servir. Nunca Jesus vai ficar lá, porque Jesus, os pobres não têm dinheiro para comprar, as paróquias não têm dinheiro para comprar, então ele vai ficar lá exposto para ninguém. E aquilo que foi feito para ser uma casa de Deus se torna uma casa do demônio. Aquilo vai queimar com o fogo do inferno, porque não foi para quem ele estava destinado. E não foi por quê? Não foi por causa do miserável dinheiro. Essas velas aqui, ó. Alguém notou alguma diferença nessas velas, nesse encontro dos outros encontros? Nós apagamos o caso do vento. Na vela. Quase sempre se cai nesse consumismo, entre aspas, consumismo católico cristão. Cada vela, que se você for comprar numa livraria católica, cada vela dessa aqui vai pagar em torno 25, 20, né? Dependendo do lugar. Essas aqui a gente pagou 3, cada uma, no mercado. A mesma vela, para a mesma coisa, não menos digna. Imagina só, a gente distorce a personalidade de Jesus. A gente inventa um Jesus diferente. Imagina se Jesus chega numa casa pobre. Se Jesus se senta na sua casa, pobre, e você bota lá para cada um dos seus filhos, para o seu esposo, sua esposa, um prato bem humilde, com arroz e feijão sem mistura, e para Jesus você coloca lá um prato de ouro, cheio de mistura, muito bonito. Vocês acham que Jesus vai se sentir bem? Não, fala sinceramente. Muita gente tem medo de tocar nesse assunto. Jesus vai se sentir bem? Não. Conhecer a personalidade de Jesus, conhecer a pessoa de Jesus. Dar o melhor para Jesus não é dar o mais caro. Dar o melhor para Jesus não é dar o mais caro, mas infelizmente posso dizer, essa desgraça, porque está fora da graça, está invadindo as comunidades, se confunde zelo com o altar, com esbanjar dinheiro com o altar. Não é isso que Deus quer, de verdade, não é. Se vocês lerem o Evangelho, você vai perceber que Jesus não é assim.
berços de ouro nos palácios de Herodes, que ele podia ter nascido, ele quis nascer na gruta ali, de uma família pobre. E começa a inventar então aquelas penduricalhos que vão sufocam até a comunidade, porque a comunidade acha que não está prestando um culto digno a Deus quando não consegue comprar as coisas, porque essa mentalidade infernal vai atrasando a vida das pessoas, vai afastando a comunidade do centro da fé, que é Jesus Cristo. Então, se compra incenso, por exemplo, o quilo do incenso é quase o preço do quilo do ouro, quase. Por que é assim? Sabe aqueles carvão do incenso, que usa aquelas rodinhas? Esses que nós estamos usando aqui nesse encontro, nós pagamos R$18 numa caixa com 100 carvãozinho. Nas livrarias católicas, um saquinho com 8 está R$15. Ó, 8 carvãozinho, R$15. 100 carvãozinhos, R$18. R$3 a mais. 92 carvão a mais. Só que nós compramos na tabacaria. Não é menos digno. Não é. Se a gente se deixar levar por isso, e o Papa tem tirado isso porque isso fere os pobres. Na época que eu era de outra comunidade, uma vez eu cheguei numa capela da comunidade, mas tinha tanta coisa cor de ouro na capela, tinha tanta coisa bonita, maravilhosa, que Jesus era só um detalhe ali. E que eu entrei ali e saí, porque eu podia sair. E quase que eu levei Jesus, que eu tinha certeza que ele queria sair também dali. Porque ele não ia ficar feliz de ver a situação do nosso povo e ficar ali. Por isso que o Papa Francisco vem, e até alguns cardeais estão acusando o Papa de transformar a igreja numa ONG, porque ele não tem coragem de descer, sair das suas cúrias, do seu ar-condicionado, para ir nas favelas, como o Papa fez semana passada, para tomar café com a senhora que nunca imaginou que tomaria café com o Papa. O Papa desceu do carro, entrou na favela, sentou na mesa com a senhora da favela de Roma e tomou café com ela. Quando quiseram botar o anel de ouro nele, ele não quis. Ele falou: eu sou descendente de Pedro, pescador, não do rei Herodes. O Papa falou. E devagarzinho essas coisas que vão entrando e a gente vai achando normal. O Círio Pascal, graças a Deus, não quebrou. Estava grandão. O Círio Pascal é um símbolo católico que significa a luz de Cristo. Tem um significado lindo, maravilhoso. Tem que ser respeitado, sim. Mas não pode colocar no objeto litúrgico mais valor do que o ser humano e do que o Cristo. Se existe entre aspas, umas normas canônicas que não estão no direito canônico, de que você sempre tem que comprar um círio novo todo ano, porque isso na verdade favorece o comércio, favorece a mentira, favorece a roubalheira, humilha as comunidades pobres. Aí, o do ano passado que nós usamos, era do ano retrasado, que o meu filho restaurou, colocou a data, todo mundo pensou que comprou novo. E esse ano vai usar o mesmo, porque usa um pouquinho o círio queima um pouquinho assim por ano. Mas esse consumismo que entrou dentro da igreja faz que as comunidades, às vezes pobres, de periferia, tenham que comprar outro. Onde está escrito que tem que comprar outro? É isso que faz o fardo pesar. É isso que vai deixando insuportável a vida das pessoas. Eu só estou dando um exemplo de coisas materiais, mas coisas também de conduta pastoral e espiritual. Por exemplo, na nossa comunidade, algumas mulheres gostam de usar o véu na missa. Eu particularmente gosto de ver. Mas isso não é norma da nossa comunidade. Usa quem quer. Se a pessoa se sente bem e quer usar, é louvável. Mas se a pessoa não usa, é louvável também. Não é o véu que faz ser mais pura ou menos pura, né? É o coração. Então, se alguém da missão coloca isso como norma,
é um erro, é um fardo, é um peso. Que nem uma vez vieram dizer para mim, esses entendidos de direito canônico, que acham que entendem, porque isso não está escrito em direito canônico, né? Diziam para mim: fala para as mulheres da sua comunidade que quando ela for usar o véu, ela tem que usar saia. Eu falei: está escrito em que capítulo isso aí, do direito? Não, isso é a tradição de quem, meu filho? Isso não existe. Quer ir de calça, quer ir de saia, vai de saia, desde que não use uma roupa sensual dentro da missa, né? Para não atrapalhar também os homens que estão ali também. Então a mulher se guarda, mas não necessariamente tem que usar saia para usar. Sabe, essas coisinhas vão destruindo as comunidades, é como um câncer. Vai colocando normas e mais normas, e se você passar aqui na frente e tiver Jesus, aí você põe os 2 joelhos no chão, faz 40 vezes, se não tiver, você põe só um, e acham que estão louvando a Deus com isso. Aí vem um senhorzinho pobre, ajoelha aqui e reza, todo mundo não entende nada de liturgia, e Deus ouve ele e não ouve o outro. Deus não espera de nós que a gente seja cumpridores de normas, mas que a gente seja feliz, que a gente seja livre, que você tenha coragem de ser você, que você não tenha medo de se expressar como você é, por medo de não ser amada quando descobrirem como você é. Você tem que ser você mesmo. Uma vez um rapaz veio visitar o fundador da comunidade Voz dos Pobres, e achando talvez que ia haver alguém especial, e eu tô lá trabalhando, mano, no portão, e é eu, né? E é eu. Uma vez eu estava fazendo pastoral e um padre perguntou para mim: quem que é o fundador da sua comunidade? Eu falei: picareta. É difícil quando a gente olha esperando uma coisa espetacular, a gente vai ver qualquer coisa, menos Jesus. Quem buscou na época do Messias, quem buscou o Messias nos palácios, nas sinagogas, quem buscou o Messias entre os fariseus ou entre os saduceus, ou no palácio de Herodes, ou no palácio de Pilatos, quem tentou achar o Messias lá, não achou. Agora quem foi na manjedoura, achou. Quem foi naquela gruta pobre, achou. Quando Jesus era adolescente, as pessoas que procuravam e esperavam a vinda do Messias, que procuravam em tantos lugares, não iam achar o Messias, só ia achar ele dentro da carpintaria do pai dele, ajudando. É preciso aprender a apreciar a santidade verdadeira, porque a busca da santidade verdadeira não é um fardo. A busca da santidade verdadeira é uma alegria que te consome, mas consome com alegria, não com lamentação, não como o Papa disse, não com cara de vinagre, né? Por isso, essa quaresma de forma particular, nossa comunidade terá outro tipo de penitência. Todos os anos nós fazemos a abstinência de carne na quaresma, e não faremos nessa quaresma. Por quê? Porque até isso tem sido distorcido. Porque começa a chegar perto da quaresma, você começa a reparar o comentário entre os missionários: nossa, quaresma, eu aproveitar para comer carne agora, que aí 40 dias já vou fazer um estoque de peixe em casa, de ovo. Então ficou relacionado assim: quaresma, abstinência de carne, e perdeu o sentido da quaresma. Quaresma é tempo de penitência, de se ver pequeno, de buscar ser melhor, de aliviar um pouco a dor dos outros. Então essa quaresma não teremos a abstinência de carne. Talvez algum missionário vai dizer: nossa, eu vou fazer. Faça. Se você quer confiar na sua armadura, vá. Agora, se você quiser confiar na armadura de Deus, vá como foi Davi. Vai como foi Davi. Faremos uma penitência diferente nessa quaresma.
Às sextas-feiras da quaresma, sim, faremos o jejum, tomar o café da manhã e depois só comer depois das 3, com abstinência de carne às sextas-feiras. Todos os outros dias não. E a quarta-feira de cinza, lógico, né? Os outros dias não. Rezaremos 1 terço por dia pelos nossos irmãos do Iraque, da Síria e da Nigéria que estão sendo mortos, por aquelas famílias. Isso vai ser o nosso compromisso de oração e o nosso compromisso pastoral desta primeira semana de quaresma, que vai da quarta-feira de cinza até o primeiro domingo da quaresma. A nossa penitência será visitar alguém doente, ou no hospital, ou em alguma casa, onde você sabe que tem lá uma pessoa doente. Vai visitar ela, conforta a família. Vamos aprender o sentido da quaresma. Depois na próxima a gente faz de novo de carne, se a gente aprender nessa, né? E pra gente ver, ó, se você se sente assim, olha, missionário que vai ver depois essa pregação na internet, se você sente no teu coração, eu vou fazer essa penitência de carne, você pode fazer. Só que perceba que a sua quaresma se resume na penitência de carne, porque você não é capaz de abrir mão disso por causa da obediência. Então a sua quaresma é só penitência de carne e nada mais. Pode até se tornar um vegetariano se quiser. Deus nos chama a atenção esse ano para irmos ao essencial e não perdermos tempo com o que é acessório. Irmos ao fim e não se prendermos nos meios. A penitência é um meio para se chegar a Deus, para se conhecer, para sentir a dor do outro. Mas a penitência não pode ser um fim em si mesmo. Eu quero fazer essa penitência, tá? Faz, ué. Os faquir também lá do Oriente Médio, lá, eles andam no prego, eles gostam. Faz também. Só que o sentido vai estar ali. E o sentido da penitência, primeiro, é levar o coração à obediência a Deus. A obediência a Deus. São Francisco uma vez disse que o frade estava possesso do demônio, e esse frade fazia mais penitência que todos os outros. São Francisco disse para os frades, falou, esse homem está possuído pelo demônio, já contei isso aqui. E ninguém ia acreditar como, mas ele faz jejum de segunda a segunda, e ele faz isso. São Francisco disse, pede por obediência para ele fazer tal coisa. A hora que pediu, ele falou, não servirei. Não servirei. Então ali se manifestou que o coração dele não era levado pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito maligno, porque a penitência também, se ela não for usada como um meio para se chegar ao coração dos outros, dos nossos irmãos e ao coração de Deus, ela também pode se tornar uma vaidade, sim. Ela também pode te transformar numa pessoa amarga e que julga os outros, sim. Ah, fulano não faz jejum, eu faço. Como é que quer discutir comigo que faço 2 jejuns por semana? Né? A gente começa a subir em degraus que não levam para a cruz de Jesus, né? Que levam para os palácios dos reis deste mundo e não para o Calvário com o nosso Rei Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.